Declaro aberta a oitava
mil em liberdade, né? Embora eles estejam espalhados por 90% do sistema penitenciário paulista. Então, os 8 mil estão em 90% das cadeias e todas as outras facções rivais estão em 10% das cadeias, que são a oposição. O PCC no Estado de São Paulo ele não batiza menor, e ele não aceita o batismo de menor. Portanto, quando às vezes há muita informação desencontrada a respeito disso. O menor, às vezes, fala que é do crime, que é do PCC, mas o PCC não tem esse tipo de utilização de menor, né? Isso no Estado de São Paulo. Por outro lado, como eu disse, no Brasil, o PCC tinha, em 2014, quando nós começamos algumas investigações, 3.200 integrantes, fora do Estado de São Paulo. Hoje tem 20.448 em fevereiro. E dentro do Estado? Veja que 10 mil. O crescimento foi exponencial. Mas qual a diferença? Dentro do Estado de São Paulo não cresceu tanto assim, porque aqui o PCC tem uma certa seletividade para cooptar seus integrantes, né? Para regimentar seus integrantes. Fora do Estado de São Paulo, por conta da guerra com o Comando Vermelho, eles têm pego praticamente qualquer um, inclusive menores. Então, no Ceará, eu vi vários casos de batismo de menores que aqui não é aceito. Então, no Estado de São Paulo, não é utilizado. Perfeito. Deputados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Camilo. Primeiro, parabéns, doutor Lincoln. Parabéns aí por esse grande trabalho e deixar até registrado para todos aí qual é o procedimento da Polícia Militar, eu acredito que seja na científica e na civil, quando vem uma informação do Ministério Público, já era no meu comando, e continua desse jeito. A primeira coisa que a gente faz, a gente avisa o próprio policial que ele está sendo alvo, né, como aconteceu com você. Comigo. E como aconteceu com todos os policiais. Chegou lá, a gente avisa o policial, já toma as medidas para protegê-lo, se for o caso, tira ele daquela localidade, tira de unidade. Em 2012, nesse 2 por 1, aí, a gente até, na Polícia Militar, teve um período, algumas vezes, nós acionamos um plano que tem S1, S2, S3, né? E as viaturas vão para todas as ocorrências sempre em dupla, as bases são protegidas, né? Quando tinha essa informação do Dr. Lincoln. Só por que eu estou falando isso? Porque, Dr. Lincoln, talvez... nem eu saiba, nem o senhor, mas a gente tem evitado a morte de muito mais policiais quando essas informações saíram e a polícia começou a trabalhar reforçada em alguns momentos, né? Não foram muitos, mas alguns momentos do Estado de São Paulo. Bom, parabéns pelo seu trabalho. As questões a maioria o senhor já respondeu, mas é só para frisar. Então, das informações passadas pelo Luiz Carlos, não tem ciência de que nenhuma delas resultou em alguma morte de algum agente público? Não. Especificamente do Luiz Carlos, não havia nenhum envolvimento com morte de agente. O que ele estava oferecendo e tentando era a questão de forjar alguns laudos de vistoria, que depois seriam chancelados pelo CONDEP, e também fazendo esse tráfico de influência. Ele começava a prometer que ia conseguir algumas progressões, alguns benefícios para esses presos, e mostrando essas fotos com essas autoridades, presidente do tribunal, alguns desembargadores. Então, o objetivo maior dele era poder relaxar o RDD, né? Não era o RDD só, era a penitenciária, o regime da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, que ela tinha um regime diferenciado com entrada do GIR, né, para soltura através do GIR. Hoje não tem mais, porque hoje está automatizado. Não sei se o senhor teve, acho que não teve a oportunidade de visitar. Acho que o senhor teve lá, né? A penitenciária 2 não foi depois. Não foi. Ela está toda automatizada hoje. Então, nem essa alegação que os presos tinham de que eles eram constrangidos pela presença do GIR durante a soltura e a recolha deles no final da tarde, pela periculosidade, não existe mais. Hoje é eletrônico. Os fechamentos das portas são eletrônicos, não há contato com o agente, inclusive. Isso é bom que se diga, viu? Foram funcionários da penitenciária de Bernardes que criaram esse sistema, que está sendo implantado no estado todo. No estado todo de São Paulo, inclusive a Penitenciária Federal de Campo Grande já está implantando. Bacana. Com a equipe da SAP de São Paulo. Você vê a eficiência. Então, por exemplo, eles reclamavam muito, porque o horário de banho de sol é o mesmo. Só que, como eram bandidos muito perigosos, não entravam lá como entram no sistema normal, 2 agentes penitenciários, né, com aqueles presos. Então, entrava o GIR para soltá-los e prendê-los, que seria o pelotão de choque da SAP. Hoje não tem contato mais, é tudo automatizado. Ótimo. Outra coisa, né, pela sua visão também, que aí é o mais objetivo nosso aqui, nós temos
como proposição dessa CPI, melhorar o CONDEP. Nós somos a favor do CONDEP, já deixamos claro isso aí. Mas o senhor falou uma coisa muito importante que ninguém tinha falado ainda, né? O Luiz tinha passagem pelo sistema penitenciário, ou seja, na sua visão também, integrantes não só do CONDEP, né, mas das organizações com direito, que envolvam aí a militância de direitos humanos, já que o crime organizado acho que é o pior problema para quem defende isso, né, onde mais se comete, né, vamos dizer assim, contra os direitos humanos é o crime. Então, na sua visão também, isso teria que ser modificado, né? Que é uma das sugestões aqui que nós vamos apresentar, né? Ou seja, eu tenho que triar ainda, né? E, na sua visão, eu não sei o que o senhor pensa. Isso interfere, ou seja, o senhor vê como um cerceamento, como foi falado em algum momento, né? Eu checar alguém que vai entrar no CONDEP, na minha visão, que sou profissional de segurança, eu não vejo nenhum problema, né? O senhor vê algum problema em checar essa informação daqueles membros que vão pertencer a uma organização como o CONDEP? Em absoluto. Vamos dizer assim, olha, fazendo isso eu estou agredindo a área de direitos humanos por estar conferindo se ele tem antecedente ou não para entrar, estou tirando a liberdade, né? Isso, na sua visão, não existe, né? Olha, na minha visão não existe, mas eu queria deixar, deputado, uma coisa bem clara, né? Eu tenho um trabalho até acadêmico, né, de estudo de organização criminosa, e nesse trabalho, nessas exposições que eu costumo fazer, a gente tem algumas classificações para considerar o PCC como uma organização criminosa e não apenas como uma facção. E são vários requisitos, a maioria deles que são comuns às máfias, o doutor Mário Sarruba é professor, sabe bem disso. O primeiro deles é a ausência do Estado, né? Então, quer dizer, tudo só se fortalece e tem propiciado, né, esse crescimento exponencial, porque o Estado falta dentro das unidades prisionais e fora das unidades prisionais. Mas há um outro requisito muito importante, né, que é a corrupção de agentes públicos. E, no caso, o conselheiro do CONDEP também não está imune a isso. Nós já tivemos, não vou citar nomes, mas já tivemos desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi aposentado compulsoriamente, pelo menos com suspeita de envolvimento de venda de HCs, apenas para exemplificar. Em casos meus, o mesmo desembargador soltou 3 criminosos importantes, em plantão judiciário, deu HC e liberou esses grandes traficantes. Um deles foi o Capoava, né, que tinha mais de 1 tonelada de cocaína, havia sido preso, foi recapturado agora novamente. Então, essa infiltração no poder do Estado, ela é muito séria. Então, não é só no CONDEP. Então, o CONDEP hoje precisa entender também, e houve uma crítica no início, pelos próprios órgãos do CONDEP, que desconheciam, até, obviamente, pelos próprios integrantes do CONDEP, alguns que desconheciam a extensão da investigação e do envolvimento do Luiz Carlos, que achavam que poderia ser uma certa perseguição policial, por ele estar fazendo algumas denúncias contra policiais, grupos de extermínio. Em absoluto, não havia nada disso. Então, todos esses órgãos, e principalmente um órgão da estatura do CONDEP, né, eles precisam ser, sim, livres de infiltração desses criminosos. Porque dinheiro, a gente tem ideia aí de uma arrecadação anual de mais de 300 milhões por ano. Né? Então, dinheiro para corromper agente público, mau conselheiro, eles têm. A verdade é essa. Agora, também não acho, veja, o sujeito não é porque ele foi condenado já e cumpriu a pena que ele está inabilitado para qualquer função pública. Mas eu acho que deveria, num caso desse, deveria ser melhor verificado. O órgão é muito importante. Eu registro, inclusive, que havia, inclusive, talvez o delegado tenha dito isso, suspeita de pedofilia por parte desse conselheiro. O computador dele tinha muita coisa lá. E veja, o computador é o computador que estava no CONDEP. Até a gente foi acusado, olha, eles vão ver os dados do CONDEP, isso foi colocado lá sob guarda, sob cautela. O próprio doutor Sarruba falou, Mário, fique tranquilo, ninguém vai acessar nada do CONDEP.
em termos de denúncia, de policiais, etc. Agora, tinha imagem de pedofilia, né? Então, quer dizer, como é que um sujeito desse pode levar e ter esse trânsito? E tinha trânsito aqui na Assembleia, né? Tinha trânsito no Tribunal de Justiça, utilizou várias vezes salas do Ministério Público, o auditório do Ministério Público para fazer audiência pública. O Dr. Mário Sarrubo sabe disso. Então, veja, todos nós estamos sujeitos a isso. O CONDEP, na realidade, ele tem um poder muito grande, né, de requisitar, de estar presente. Eu recebi o Luiz Carlos no comando geral da instituição. Né, vou contar um fato curioso agora. Foi a única pessoa que eu quase coloquei para fora do meu gabinete. Eu não o conhecia, recebi o CONDEP após a morte do primeiro motoboy, que aconteceu em 2010, né, foi um caso grave. A polícia realmente cometeu um deslize aí, nós prendemos 10 policiais de cara, depois mais 2, ao todo foram 12 policiais que foram expulsos, mas eu recebi o pessoal do CONDEP até para dizer que a polícia é transparente, estava tomando providência. E o Luiz Carlos me fez uma pergunta que eu falei, se o senhor repetir isso aqui, o senhor está convidado a se retirar, ir embora, né, e não admito que seja feito aqui. Ele perguntou se a Polícia Militar, para comemorar a morte de um motoboy, tinha matado o outro, né, porque na sequência tinha acontecido uma morte. E eu lembro que eu discuti com ele, eu nem imaginava que seria, e ele se identificou para mim como advogado do CONDEP. Ele não é advogado. Não é advogado. Né? Então, naquele momento, eu acredito que ele nem era o vice-presidente ainda. Isso foi em 2010, abril de 2010, mais ou menos. Mas só para ver como o CONDEP é um órgão importante, né? Por isso que a gente fez a CPI, pretendemos que esses integrantes, e a nossa sugestão é, inclusive, que o CONDEP se autopolicie, ou seja, que ele crie Eu vou fazer ainda uma outra observação, o senhor me desculpe interrompê-lo, deputado. Nos autos, né? Nós temos algumas reuniões que foram utilizadas, auditório da PUC, auditório da USP, acho que da PUC, né? Quer dizer, acabou usando a academia, usando a universidade, né? Que é um centro aí que está sempre disposto a receber esse tipo de demanda, né? E ali foram recebidos senadores, se não me engano, pelo menos um senador estava lá, está na foto lá. Né? Tem pelo menos um senador lá, quer dizer, então eles têm, o órgão é muito importante, porque ele tem uma participação da comunidade muito grande, e eu sei que isso também depois acaba refletindo em votos, etc, etc. Então tem uma voz muito importante, é muitíssimo importante. E desacreditar um órgão desse assim, muito, muito perigoso, muito complicado, né? Porque é o que foi elegido pela Constituição para ser um órgão paritário, né, de representação, de defesa dos direitos humanos. Agora, quando você faz um mau uso desse conselho, né, quer dizer, acaba desacreditando. Então, assim, muita gente foi usada indevidamente por esse cidadão aí. É verdade. O que fica de bom de tudo isso é que todos os depoimentos aqui são na mesma linha do senhor, né? Ele é que fez tudo sozinho, planejou sozinho, enganou todo mundo, né? Ele enganou dentro e fora do CONDEP, né? Ele enganou os criminosos, enganou o CONDEP e enganou as autoridades públicas até onde ele conseguiu, né? Mas na minha linha era essa, né? Eu agradeço muito a sua presença e, mais uma vez, eu faço coro aqui com o nosso deputado Ed Thomas. Parabéns, viu, doutor Lincoln, pela sua coragem, né? Pela sua forma de trabalhar. Trabalhamos muito juntos na Polícia Militar, no comando da PM, e eu tenho certeza, nós fizemos um grande, o senhor principalmente, com sua equipe, com a coragem de fazer, com a confiança que o Ministério Público naquele momento também deu à própria Polícia Militar, né, de acompanhar as ações, fez a diferença no Estado de São Paulo, e talvez a gente esteja hoje melhor um pouquinho do que os outros por causa do senhor, né, do Ministério Público, né, do Dr. Ferreira, naquele momento, secretário de Segurança Pública, né, tem que reconhecer esse grande trabalho feito pela Segurança de São Paulo, e sempre terá o nosso apoio. Parabéns, então. Parabenizar também o Dr. Sarrubo, que eu conheci lá também como comandante-geral. O senhor estava na chefia da escola, né, do Ministério Público, tivemos a oportunidade de estar juntos em algumas questões, e dizer para os senhores, né, que contem aqui na Assembleia Legislativa com a gente. E fico aqui aberto
para aquilo que na área estadual a gente puder modificar em termos de legislação, que melhore esse trabalho que os senhores fazem, né, junto aí a acompanhamento do crime, a ajudar a população de São Paulo e a população brasileira, contem sempre com a gente. Tenho certeza que falam no nome dos outros deputados. E dessa forma, doutor Lincoln, doutor Sarrubi, presidente, eu pediria só, está tendo o colégio de líderes pois não, agora, deputado. Sou líder do PST, precisava Fique comparecer. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado, disponha da gente por aqui. Obrigado, deputado. Doutor Vitor. Presidente, a maioria do pessoal que aqui está sabe bem que eu sou o decano dessa casa. Sim, senhor. Nunca tive oportunidade de participar de uma CPI envolvendo segurança pública. Eu acompanhei o Carandiru, acompanhei recentemente o que aconteceu no Pará e ouvi um depoimento de um desembargador de uma forma simplista, dizendo o seguinte, que para resolver o problema dos presídios bastaria a construção de mais presídios e pagar melhor os funcionários. Ou seja, é uma forma, infelizmente, brasileira de empurrar as coisas com a barriga. Nós temos um grande problema brasileiro, chamado direitos humanos, que serve para esconder um monte de falcatruas e se faz um monte de besteiras, sempre se indicando direitos humanos. É a primeira vez que eu vejo um promotor, doutor Lincoln, abordar um problema com a seriedade como foi abordado. Porém, eu tenho um temor, que é o seguinte, que o teu trabalho não fique simplesmente registrado no relatório. Meu pedido é no sentido de que o senhor apresente sugestões para a gente tentar, mesmo através do relato da comissão, mudar as coisas. Porque, infelizmente, nós, brasileiros, só temos direitos. Quando se trata de obrigações, todo mundo tira o corpo fora. Então, eu entendo e tenho acompanhado, inclusive, se não me engano, no jornal de hoje, ontem, um depoimento do Valério sobre a penitenciária, no qual ele aborda, ele procura desqualificar totalmente a fiscalização que deve existir. Ele dá até um exemplo do tipo de revista que é feita em mulheres. Quer dizer, se o cara quer contribuir, colaborar com o outro, não tem que descer desse ponto, tem que também ter coragem de mostrar as coisas direitas que são feitas. Então, eu quero primeiro parabenizar ambos pela coragem, porque precisa ter coragem para enfrentar isso aí. E quero dizer o seguinte, reforçar o seguinte, Coronel Telhada, eu entendo que com a presença sua e com a presença do coronel, a gente consegue ganhar alguma coisa na área de segurança. Mesmo porque aquilo que foi feito até hoje, dentro de segurança, no sentido de Assembleia Legislativa apresentar alguma coisa, eu acho que não tem nota, ou seja, é zero. Então, dentro desse quadro, eu quero parabenizá-lo pela coragem e pela iniciativa. E quero reafirmar e pedir a você, Lincoln, que não deixe a coisa ficar somente no discurso. Traga, por favor, ao nosso coronel sugestões e a gente vai procurar, dentro do possível, fazer com que isso seja uma realidade. Parabéns, coronel, parabéns, depoentes. Obrigado, deputado. Senhores, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Eu Deputado só doutor queria Ulisses. parabenizar o doutor Sarugo, o doutor Lincoln, Sarubo, pela excelência do trabalho, entende? Hoje ouvi que esclarecimentos muito preciosos para mim, não tinha o pleno conhecimento da situação e hoje eu estou bem a par de toda a situação. Quero parabenizá-los pela disposição de vir até aqui e nos dar essas informações. Muito obrigado e continuem tendo o sucesso que os senhores estão tendo. Presidente, Obrigado, pela deputado. ordem. Presidente, eu só queria tentar aqui tirar até uma dúvida dentro de todas essas investigações e investigações grandiosas, o trabalho grandioso que eu já pude colocar aqui. Agente penitenciário, ameaças, né? Algumas mortes aconteceram,
Nós já debatemos, Coronel Telhada, na Comissão de Segurança, né? Uma tragédia que tem acontecido. É claro que os números trazem assim, que a cada 2 dias nós temos um suicídio. A notícia de hoje, até, doutor Celso, é que depois da baleia azul, tem hoje uma investigação dentro da rede, onde pessoas estão sendo incentivadas a cometerem o suicídio, ou seja, elas mapeiam ali por publicações e incentivam, né, ao suicídio. É algo que a gente não quer realmente encarar muito, choca muito. Onde é que eu quero chegar? É que no sistema penitenciário, os números de agentes que cometem suicídios, estão cometendo suicídios, não são pequenos. Nós já debatemos isso na comissão, certo? Então, eu tenho relato de irmãos, de mães, até porque a região da onde a gente vem é aquela que ofereceu para o Estado o maior número de presídios, a maior população carcerária e, por sua vez, o maior número de trabalhadores do sistema. É simples desta forma, né? Então, os pedidos de transferência são todos os dias, eles acontecem, principalmente no meu gabinete, mas o que a gente vê parece que é uma classe trabalhadora que está numa pressão muito grande. E qual é a pergunta que eu gostaria que o senhor pudesse, dentro dessa investigação, se assim o puder, né? Essas facções, elas agem nessa pressão também, com essa ameaça a esses agentes, aos familiares? Foi detectado alguma coisa dessa forma, ou é o próprio sistema, né, que deixa essas pessoas doentes, e algumas estão doentes e precisando realmente de tratamento? Bom, deputado, eu ingressei no Ministério Público em 1991. Em 92 eu assumi a comarca de Presidente Bernardes, que o senhor conhece bem, né? Eu já em 92, de 92 adiante, eu peguei 4 rebeliões, destruíram totalmente o presídio, etc. Depois P1 de Venceslau e assim por diante. Essa classe trabalhadora, ainda que tem melhorado a questão de segurança, né, eles precisam ser olhados com mais cuidado. Não é por má vontade do secretário. O doutor Loival é um amigo pessoal meu, é um colaborador nosso. Competente, né? Demais. Mas vejam a situação que esses indivíduos, esses trabalhadores, como eu disse, até pouco tempo atrás, eles tinham contato diário com esses presos. O número de agressões de presos a funcionários cresceu, fora as mortes, mas assustadoramente. Então, havia uma determinação do PCC que, se fosse para agredir, e era muito comum jogar café quente no guarda, né? Então, se fosse para agredir, não era para jogar café quente, era para arrancar sangue. Então, o que aumentou o número de agressões, né, com lesões graves a esses trabalhadores é uma enormidade. Então, eles trabalham com estresse muito grande. A penitenciária feminina de Tupi Paulista, que eu também faço a correição mensal, a visita mensal, nós tivemos um ataque a algumas agentes há um tempo atrás. Se vocês vissem, deputado, os cortes, eu tenho as fotos, que essas moças receberam aqui, de quase arrancar o pulso fora. Eu pude apresentar aqui, doutor Ligo, apresentei aqui com o doutor. Então, é um absurdo. Então, e o que eu queria dizer lá de 91 é que, quando a gente entrava na cadeia, na penitenciária, o preso baixava a cabeça e colocava as mãos para trás. Hoje, se o senhor entrar na penitenciária 2, é o agente que baixa a cabeça quando ele cruza com o preso. Porque está tratando de um preso de alto poder aquisitivo, está tratando de um preso que tem integrantes aqui, tem gente fora do presídio trabalhando para ele e que ameaça esse pessoal constantemente. Olha, eu vou pegar a sua família, vou pegar você, vou pegar isso, pegar aquilo, né? Tem a questão das revistas que os senhores tocaram, mas foi aprovada uma lei. São Paulo é um dos poucos estados que aprovou essa lei, que proíbe a revista vexatória, no qual eu também acho, né, que a revista era uma situação indigna, né? Mas eu conheço as agentes que faziam, não é feita por homens. Eu já vi filmagens no Amazonas de revista às senhoras feita por homens, né?
Se um agente penitenciário tocar algum órgão genital de maneira indevida de alguma familiar de preso, ela está morta no outro dia. Isso não ocorria. Então, esse pessoal, deputado, precisa ser olhado com mais carinho aí pela Assembleia. Eles têm uma remuneração ainda que eu acho que não é condizente com o perigo da função. Eles precisariam eu acho que um pouco mais de capacitação, né? Se você verificar o nível do agente penitenciário do DEPEN hoje, do Sistema Penitenciário Federal, é um nível muito maior. Eu tive a oportunidade de estar em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, logo depois, né, que teve aquela tragédia, com aquelas mortes todas, né, de integrantes de facção. O DEPEN foi chamado a intervir lá no sistema penitenciário do Estado, e eu faço até um convite que os senhores verifiquem como é que ficou Alcaçuz. Eu estive lá depois, só com a capacitação dos agentes do Estado. Eles ficaram lá, eu acho que 2 ou 3 meses, e deram treinamento da polícia de choque, deram armamento, e é isso, né? Eu acho que o servidor ele precisa de ter essa capacitação e melhorar a autoestima. Então, esse nível de estresse aí, ele é constante. Então, precisa também, eu acho que melhorar as condições de trabalho desse pessoal. Obrigado. Obrigado. Senhores deputados, o que o nosso querido Dr. Lincoln falou aqui é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Se ele fosse falar realmente tudo que tem conhecimento dos problemas, do envolvimento do crime organizado, apesar que essa CPI fica baseada na situação do CONDEP, mas é sempre ilustrativo que os senhores conheçam um pouquinho da realidade do que acontece nos presídios, de organizações que acabam sendo infiltradas por criminosos, como ele falou, não é exclusividade do CONDEP, na polícia nós temos, na justiça nós temos, na igreja nós temos. O crime organizado hoje ele se infiltrou em todos os setores, não duvidem disso. E a principal mola motriz de tudo isso é o fator financeiro, né? E quero aqui agradecer a presença do Dr. Lincoln. Eu queria saber se os senhores querem fazer alguma consideração final. Fiquem à vontade, Dr. Sarrubo. Agradecer a presença do Dr. Sarrubo e do Dr. Lincoln, em especial o Dr. Lincoln, que veio lá de Presidente Prudente, mais de 8 horas de viagem para poder pertinho, para poder aqui nos presentear com essa aula e para os senhores verem a necessidade de uma CPI nesses termos, porque muitas vezes quando nós pedimos a CPI, a grita foi que nós queríamos acabar com o CONDEP. Isso de maneira alguma, nós não temos nada contra nenhum órgão que esteja trabalhando adequadamente. Agora, a partir do momento que houve o problema, nós temos que averiguar sim e saber se não há mais pessoas envolvidas, como foi dito aqui hoje tranquilamente, de quem presidiu toda essa investigação, dizendo que não há um envolvimento, e trazendo mudanças, como o próprio coronel Camilo vai propor no seu relatório, que já foi feito algumas mudanças, doutor Lincoln. O próprio CONDEP, quando esteve aqui, a presidente esteve presente, já apresentou, inclusive, a publicação do Diário Oficial, com algumas mudanças para indicações ao CONDEP, inclusive a investigação da vida pregressa dos futuros membros, aí, dos que estão lá atualmente. E a recomendação do deputado Vitor Sapienza, doutor Lincoln, doutor Sarrubo também, por favor, se os senhores tiverem alguma proposta, alguma coisa que possa ajudar no nosso relatório, nos encaminhe também, que a excelência do trabalho e do conhecimento dos senhores aqui só brilhante e nos ajuda muito a chegar no resultado satisfatório. Então, eu quero aqui publicamente agradecer a presença dos dois, dizer que em 2010 eu sofri um atentado na porta da minha casa, fui alvejado com 11 tiros. Por incrível que pareça, muitos colegas disseram que fui eu que fiz esse atentado, foi montado por mim para que eu me promovesse, mas está aqui um homem que acompanhou tudo e sabe a realidade das coisas. Saí da rota ameaçado de morte, tanto que fiquei um tempo com escolta da Secretaria de Segurança Pública, porque o meu nome constava em várias listas aí para morrer. Então, a gente sabe da dificuldade que, mas eu sou coronel, é difícil, tal, então já tem até um atendimento especial. Agora, imagine a situação do agente penitenciário, do soldado da Polícia Militar, do policial investigador, do carcereiro da Polícia Civil. A gente tem que voltar os olhos para o crime organizado. Todos nós aqui, todos nós somos vítimas, a começar desse presidente, desses promotores, todos nós somos vítimas disso. E o que esse homem passa aqui é uma coisa que... Não sei se ele vai escrever um livro um dia, mas a tensão de vida, de família, é uma coisa que merece toda a nossa atenção e nosso apreço, porque não é fácil o que ele faz há muitos anos, não ele, como toda a sua equipe e os demais promotores do Estado de São Paulo. Então, doutor Lincoln,
doutor Sarrubo, muito obrigado pela presença dos senhores. Eu quero agradecer imensamente e dizer que os senhores têm aqui nessa casa aliados, que nós pudermos fazer pelos senhores, contem com o nosso apoio aqui. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pela